todos. Agradeço em nome da Câmara Municipal terem vindo cá hoje a mais esta sessão no âmbito das comemorações dos 500 anos da fundação do Concelho das Lajes das Flores. Este é mais um evento comemorativo de muitos que temos vindo a efetuar. As comemorações iniciaram-se no mês de fevereiro deste ano. Em conjunto com a Paróquia Nossa Senhora do Rosário, temos elaborado um conjunto de eventos e de iniciativas que evoquem a nossa história, a nossa cultura, as principais atividades do Concelho ao longo dos últimos anos e até dos últimos séculos. Estamos praticamente a chegar ao fim destas comemorações. Temos procurado ter todos os meses pelo menos um evento que evocasse e celebrasse este jubileu e esta efeméride. As cerimónias terminam já no próximo dia 13 de dezembro com uma sessão solene de encerramento. Desde já convido todos a estarem presentes aqui no Museu Municipal. E esta é mais uma destes eventos, mais uma destas iniciativas, e no caso concreto pretendemos celebrar aquela que foi a apanha das algas, a apanha do saragaço, que foi uma atividade que também teve um grande impacto e uma grande importância social e económica aqui no Concelho, sobretudo na última metade do século passado, que envolveu muitas pessoas, envolveu muita gente, e foi também uma atividade que permitiu mostrar também a garra, a coragem, o esforço que os lajenses sempre fizeram ao longo da história, de se agarrarem à terra, à natureza, tirar partido dela, para daí terem melhores condições de vida e ajudarem o desenvolvimento também do seu concelho e da sua terra. Desta forma prestamos homenagem a essa atividade e todos aqueles que contribuíram para o seu desenvolvimento e para que ela tivesse também um impacto aqui no nosso concelho. Neste sentido, convidamos aqui o José Maria para fazer uma pequena apresentação, que ele de certa forma teve ligado a essa atividade, ao qual eu desde já gostaria de agradecer a disponibilidade para vir cá falar um pouco dessa atividade. Mais uma vez, muito obrigado a todos por terem vindo e então eu vou dar a palavra ao José Maria para falar um pouco dessa atividade aqui do nosso concelho. Muito obrigado pelo convite, para estar aqui presente. Obrigado aqui às senhoras e senhores pela vossa presença. Eu queria falar um bocadinho, antes de começar a falar sobre as fotografias, eu queria falar um pouco sobre a importância que este ciclo teve nas nossas vidas, não só a importância social, mas económica. Ou seja, as algas acabam por despoltar uma série de melhorias na ilha toda. As famílias melhoraram o seu rendimento, começa a aparecer aqui as melhorias das habitações, com casas de banho, etc. Portanto, há aqui um ciclo que é fulcral. Ele é sentido na ilha toda. É sentido porque há aqui uma época anterior à apanha submarina de algas, que é a alga arrojada, ou seja, a alga que dá à costa e que começou a ser comercializada a meados da década de 60. E é apanhada em praticamente todas as freguesias da ilha, desde a Feijão Grande à Ponta Delgada, principalmente aquelas um pouco mais próximas do mar. As algas sempre tiveram algum impacto na vida das pessoas porque serviam de estrume, portanto, sempre foram um fator importante na vida das pessoas na Ilha das Flores. Mas a partir da década de 60 é quando elas começam a ser comercializadas e começam a ter algum valor económico. E aí começa a aparecer pequenas embarcações, poucas, portanto a maior parte dessas algas eram apanhadas de terra, com camaroeiros, portanto as pessoas iam à beira-mar com os camaroeiros de rede, ensacavam-nas e depois transportavam-nas para as suas freguesias ou lá perto das suas casas, onde poderiam eventualmente depois secá-las. Essas algas tinham, portanto elas eram classificadas, havia algas de primeira, algas de segunda e algas de terceira. Muitas vezes, para se melhorar a qualificação dessas algas, era necessário joeirá-las e limpá-las. Portanto, havia depois uma outra atividade familiar à volta dessa alga arrojada, nomeadamente na limpeza, para poder eventualmente melhorar a classificação, porque uma classificação de primeira
implicava melhores algas mais bem pagas. Começa a aparecer, como eu digo, algumas embarcações. José de Freitas Silva faz em 1966 um barco com alguma dimensão, com mais de 10 metros de boca, que foi feito na Lomba pelo José Maria São Pedro, ainda tem um irmão vivo na fazenda. Este senhor emigrou para os Estados Unidos, para o Canadá, e já faleceu, mas este barco foi feito na Lomba para este senhor, e o meu pai, que era o José de Freitas Silva, começa nesta altura a fazer a apanha ainda arrojada. Só em 1968 é que fazemos a transição da alga arrojada para a alga arrancada, ou seja, começamos a equipámos esse primeiro barco com um sistema de ar comprimido, portanto de garrafas, e aí é que começa a aparecer os primeiros mergulhadores e essa primeira apanha submarina de algas que vai até finais da década de 70. Mais tarde foram construídos mais 2 barcos, José de Freitas Silva constrói mais 2 barcos, depois entra em cena o senhor Medina, que era um senhor do continente, que trouxe 3 embarcações de fora, portanto, trouxe 3 embarcações construídas no Pico. Em 1970 ele acabou por vender ao armador José de Freitas Silva, portanto fiquei o José de Freitas Silva com 6 embarcações, 3 que depois que já tinha, portanto teve o pesqueiro, depois mandou fazer mais 2 embarcações, que foram feitas pelo mestre João Fraga, que também já faleceu, e pelo Cine Fraga, também que já faleceu, portanto eles os dois já que fizeram as últimas 2 embarcações, o José Silva e o Alti. Em Ponta da Algada começa também a surgir muita alga na zona da Baía do Vento, e aí é que se nota de facto um grande incremento e uma grande melhoria na vida das pessoas. O que eu gostaria também de deixar aqui era que penso que esse tema que tem sido muito maltratado, não tem sido maltratado, mas acho que tem sido muito esquecido. Portanto, fala-se muito pouco, e eu penso que há aqui um peso, como eu disse há pouco, que merecia que houvesse, se calhar, uma outra abordagem, um outro estudo, e que se fizesse um pouco mais sobre esta atividade que foi importantíssima na nossa economia. Eu passava agora às fotos, porque para além do Sr. Medina e José de Freitas Silva nas lajes, nós estamos aqui a ver umas fotos do Pico da Sé, do armador José Augusto Lopes, e por trás só se vê ali a ponta de um mastro, e que era uma lancha que está, hoje penso que ainda está aí, que era a Senhora das Flores, que era do Luís Hipólito Pai, mais conhecido por Luís Gravata. As pessoas mais idosas aqui devem ter conhecido o senhor ainda, que já faleceu há alguns anos, pai do Luís Hipólito de Santa Cruz. Portanto ele também tinha aquela embarcação por trás dessa do Pico da Sé do José Augusto. Essa embarcação trabalhou também muito, do Luís Hipólito, trabalhou muito tempo no Corvo. Portanto ele teve este barco muitos anos a trabalhar no Corvo. Cá está o barco, este barco do José Augusto. Está aqui numa fase, pode-se ver que ele está aqui atracado ao Porto das Poças e está numa fase de descarregar depois de um dia de faina. Aqui está o barco. Queria chamar a atenção só pelo sistema, quando falamos em ar comprimido, podem ver o que está ali à popa é um compressor que está instalado em cima de uma garrafa. Aquele tubo preto está preso a um mastro. Portanto, o compressor puxava o ar passava para aqueles 2 filtros que estão ali ao lado, por baixo do tubo preto, que eram 2 filtros de carvão, um de carvão e outro de sílica, em que ajudava a purificar o ar antes de ele entrar na garrafa, e depois saía por intermédio de uma mangueira que era ligada a um regulador. Tinha várias vantagens. Primeiro, não havia o problema de estar a olhar para o relógio. A outra vantagem que tinha era que o mergulhador estava sempre preso, ou seja, tinha uma linha de vida, que era a mangueira que lhe eventualmente levava o ar. Era um sistema que à partida parece um bocadinho arcaico, mas que funcionava bastante bem, e havendo o cuidado, e nós tínhamos esse cuidado com a questão da substituição da sílica do carvão, era ar que tinha bastante qualidade. E funcionava perfeitamente. Era um sistema, como podem ver, o barco está ali mais ou menos carregadinho, de algas, preparado para ser descarregado. Aquela mangueira que ali está, portanto, a que está ali enrolada, é a mangueira que ligava um bico à saída da garrafa e que, por sua vez, ligava
ao regulador que estava geralmente nas costas do mergulhador. Mais tarde, só muito mais tarde, que apareceram os reguladores de boca desenvolvidos por Jacques Cousteau e que finalmente chegaram às flores, mas já chegaram numa fase mais adiantada. Portanto, os reguladores de traqueia, que eram um quebra-cabeças, que às vezes davam ar, outras vezes não davam, às vezes davam demais, outras vezes entrava água, era um problema. Mas era o que estava e era o que havia. Olha, aqui está o tal regulador, que era uma dor de cabeça, esses reguladores de traqueia. Eles eram assentos em cima de, geralmente, porque isso quem não tinha inventava, não é? Eram geralmente assentos em cima de uma placazinha de látex, que era furado, passavam as correias de borracha e elas passavam por baixo do braço. Portanto, isso um bocado era mais ou menos, durante um dia inteiro, no fim do dia estavam os sofacos todos assados, porque aquela borracha aquilo era uma coisa medonha, para além dos problemas que eu acabei de explicar há pouco, que aquilo era mesmo de matar esses reguladores. Aqui está uma descarga que era feita, isto era o fim da picada, depois de um dia de trabalho, depois havia a descarga que era feita a cestos. Existia um sistema de 1/3, ou seja, o armador ficava com 1/3 e os outros 2/3 eram dedicados para a tripulação. O sargaço era descarregado em cestos, não é? Tinha que ser carregado e lombado, não é? Despejado, e depois dois desses montitos eram divididos para a tripulação e o armador ficava com o seu 1/3, do qual saía todas as despesas. Portanto, era a única atividade que funcionava com o sistema de 1/3. A pesca não funcionava assim, portanto, sempre houve na pesca soldada pelo barco, e soldada pelo patrão, e soldada pelo aparelho, e soldada não sei mais que. Nas algas foi instituído esse sistema de 1/3 e vigorou desde a primeira hora até a última o sistema de 1/3. Que eu acho que era um sistema bom para o apanhador, não é? Porque não tinha qualquer tipo de despesa, senão de facto dava-se a corpo, e que era um sistema que era bom para o apanhador. Não digo que não fosse bom também para o armador, mas poderia eventualmente ter sido um pouco melhor. Cá está, um dos tais terços, suponho eu. Isto continua a ser o Porto das Poças e continua a ser, supostamente, o barco do Sr. José Augusto, o Pico da Sé. Cá está o barco outra vez, pode-se ver o Sr. José Augusto ali atrás daquele sujeito que está de pé, que eu penso que é o pai do Chico, o José Manuel. Há ali uma foto do Sr. José Augusto. É a terceira pessoa. Este barco é o barco da Fajã Grande, portanto havia também o Sr. António Teodósio tinha um barco na Fajã Grande. Eu não sei o nome do barco, não conseguimos falar com o José António, já não me lembro do nome do barco. Isso é o Porto da Fajã Grande. O Sr. António, desde a primeira hora, teve sempre gente de fora, ou seja, teve sempre mergulhadores de fora, teve aí várias pessoas a trabalhar de São Miguel, mas foi um armador que teve sempre muito sucesso. Portanto, enquanto operou, enquanto trabalhou, havia muitas algas ali pertinho, portanto eles não tinham que se deslocar, não faziam grandes deslocações, tinham que ir à Ponta Delgada, estavam ali perto. Só para vocês terem uma ideia, os barcos que nós tínhamos, uma viagem de Porto das Lajes à Baía do Vento em Ponta Delgada, estamos a falar em cerca de 4 horas. Portanto, é complicado. Eu lembro-me de ser miúdo e irmos, de sair daqui do Porto das Lajes por volta das 4 da manhã, 4, 5 da manhã. Portanto, para sair de lá por volta do meio-dia, 1 da tarde, começar a mergulhar às 8. Geralmente, quando isso acontecia, fazia-se um turno de 4 horas, 4 horas seguidas, para sair de Ponta Delgada por volta do meio-dia, 1 da tarde, no mais tardar. Porque teríamos mais 4 horas e tal no regresso, primeiro que descarregasse, encostasse, descarregasse. Estamos a falar num processo que acabaria lá para as tantas, não é? Portanto, isso era uma vida muito trabalhosa e muito complicada. Para além dos perigos inerentes do mergulho e da falta de conhecimentos e da falta de preparação. Porque esses mergulhadores estavam preparados para trabalhar uma atmosfera, ou seja, estavam preparados para trabalhar a 10 metros. Mas nem sempre isso acontecia. Eles estavam a 5 metros, como a 6 metros, como a 12 metros, como a 13 metros. Felizmente, nunca perdemos ninguém. Houve 2 mortes aí. Uma em Santa Cruz, um jovem que teve uma embolia, e aqui salvou o Sr. Luís Melo, que tinha uns problemas cardíacos, que não se sabe, não sei na altura se terá sido este problema cardíaco que o vitimou, se não foi, mas felizmente em todos esses anos de atividade e com todas essas faltas de conhecimento, quer dizer, a gente hoje vê esses cursos de mergulhador como são exigentes e como essas coisas são todas exigentes. De facto, se há Deus, ele olhou sempre para este pessoal. Isto é uma cena
de baleia, mas com as algas sempre em fundo, portanto estão ali as algas estendidas. Muita dessa gente às vezes fazia ambas as coisas, não é? Durante algum tempo ainda houve pessoas que às vezes fazia baleia e unha à baleia. Está ali o José Lisandro, não sei quem é que está, e o Sr. Laurentino que está por trás dele, aquela outra pessoa não sei quem é. Mas as algas continuam sempre a estar presentes. São vapor, nas lajes, com as algas em cima da muralha, todos os barcos ali varados. Isto é difícil de a gente situar em termos de ano, porque eu não sei em que ano é que terá sido. Dá-me a sensação que será, se calhar, fins de 70, princípios de 80, porque já se vê muita viatura em cima do cais. Isto no princípio da década de 70 seria, talvez, impensável, não é? Portanto, não estou bem aqui, não me consigo situar bem, só vejo ali duas embarcações, ou as outras estavam na faina, ou então isso já numa fase posterior, a partir de 78. Isto, ficam dois armadores nas lajes, fica o Ramiro Sousa, que adquiriu uma embarcação de José de Freitas Silva, e fica o Pedro Reis, que tinha comprado uma embarcação ao Sr. José Augusto. Portanto, dá uma sensação que isto se calhar que já é mais para aí nos fins de 70, princípios de 80. Aqui está também mais uma foto da descarga, estão ali duas embarcações a descarregar, e podem ver os montes dos estragaços, uns maiores, outros mais pequenos. Portanto, os maiores ainda não foi feito as soldadas, os mais pequenos já começaram a fazer as soldadas. Portanto, está ali na fotografia a seguir, que se vê umas caminhonetas para transportar as algas verdes. Aqui está uma foto subaquática das algas, portanto há imensas variedades de algas, como todos nós sabemos. Essas algas são as agarófitas, portanto são algas nomeadamente de cor vermelha, castanha ou então cebu dourado. Portanto, dessas algas era extraído o agar-agar, ou seja, isso era um processo, desde a apanha elas eram secas, depois eram comercializadas, eram vendidas. Na região havia dois compradores, só mais tarde é que apareceu a Ibero-Agar. Durante muitos anos, todas as algas que eram apanhadas nas flores foram vendidas para a Ponta Delgada por Pereira e Pereira. No princípio da década de 70 apareceu a Ibero-Agar, que era uma fábrica sediada em Sesimbra, no continente, com capitais portugueses e espanhóis, e cá às tantas montaram uma fábrica na Terceira. E a partir de 76 nós começamos a vender algas à Ibero-Agar. Lembro-me de uma situação, enfim, não digo caricata, mas meio chata. Em 1976, na visita estatutária, nós queríamos vender as nossas algas porque tínhamos 60 toneladas de algas em armazém. Só para vocês terem uma ideia, as 6 embarcações que o José de Freitas Silva dispunha na altura, naquele ano apanharam 180 toneladas de algas secas. Para vocês terem uma ideia da dimensão e da quantidade. Nós ficámos com algas armazenadas até dezembro de 1966, num braço de ferro com o governo regional, porque o Dr. Baldo Amaral entendia que as algas tinham de ser vendidas ao Pereira e Pereira, porque era uma empresa regional e devia ser vendida por 6 escudos e meio, quando a Ibero-Agar comprou a 22 escudos e meio. Só para vocês terem uma ideia da exploração, quer dizer, que era uma exploração não só das fábricas, mas dos próprios compradores. Era uma tragédia. Alguém ainda há de se lembrar disso, está ali o Sr. José da Silva, que com certeza cá de ter algumas memórias desses tempos. Era mal bastante. Mas nós conseguimos, o meu pai conseguiu também fazer esse fim-a-pé e só vendeu as algas, salvo erro, a 16 de dezembro. E que foram vendidas a 22 escudos e meio o quilo. Portanto, uma coisa impensável, não é? Disparatada. Essa alga, portanto, ao chegar à fábrica, nos Açores não se fazia praticamente nada, senão, eventualmente, a lavagem. Portanto, ela passava por água doce, onde perdia aquela cor e perdia o calcário, onde ficava branca, esbranquiçada, era seca, em fornos, e era moída, onde era feito o agar. Ou seja, o agar é uma farinha que tem uma capacidade enorme de absorção de água. Portanto, consegue absorver 5 vezes o seu peso. Onde é formada uma geleia, essa geleia aqui é depois usada na indústria farmacêutica, isso era tudo exportado para o Japão. Na indústria alimentar, portanto, numa série era e é, continua a ser. Portanto, não sei se as pessoas se recordam por exemplo, quando se comprava um fiambre em lata, que
vinha aquela geleia, antes de haver essas modernices, vinha o fiambre dentro de uma lata, coberto com uma geleiazita e tal. Essa geleia era o agar que eventualmente, se a lata não falhasse, que falhava, não é? A lata era lata, se a lata não falhasse, a geleia conseguia manter aquele produto se calhar uma centena de anos. Portanto, ou seja, não havia a menor hipótese do produto se estragar se estivesse devidamente isolado e devidamente coberto com a geleia feita do agar-agar. Aqui está a Baía das Lajes com 3 embarcações, pode-se ver ali salvo erro, aquele da esquerda, não sei se é o Ilha Nova, se é a Felicidade dos Anjos, um barco que foi construído no Pico, tem aqui o Altio ao meio e o Rocio à direita, eram 3 das embarcações, das 6 embarcações do armador José de Freitas Silva. Aqui está um barco em plena faina, portanto isto é o Altio, está ali o pessoal à borda a meter um saco dentro, ou seja, o mergulhador não vinha à tona levar a alga, o sargaço que apanhava, portanto, ou seja, tinha um saco de rede que vocês vão ter a oportunidade de ver ali, esse saco tinha um ar em metal, era posto na frente, portanto era preso com uma correia, tinha um sítio para se prender uma argola, o saco era cheio, o mergulhador aproximava-se da embarcação, aquele mastro que lá está, portanto, tinha uma patesca na ponta, o cabo era arriado com um gancho na ponta, o mergulhador prendia, tirava o saco da cintura, prendia o saco no gancho, dava um sinal, enviava-se um saco vazio para baixo, portanto ele ficava à espera do saco vazio, punha a cintura e a sua vida, enquanto quem estava dentro do barco tinha que o puxar. Havia um estrado, portanto, atravessava o barco de um lado do outro, essa alga, quando chegava, era posta em cima desse estrado, a escorrer um bocadinho, tirar alguma da água e depois então o saco era aberto e era espalhado e as algas eram acalcadas. Geralmente no fim, se ainda havia tempo para isso e se havia algas em abundância, ou seja, se o dia tinha sido bom, muitas vezes os últimos sacos já não se despejavam, vinham os sacos tal qual como o mergulhador o trazia, apanhava lá embaixo, portanto não se esvaziava os sacos, mas para terem uma ideia, que o barco teria à volta de 10,5 metros de comprimento, é preciso mandar a mão muitas vezes à pedra para se ter aquela quantidade de alga que ali está. Aqui está os tais, é possível ver os tais 3 montes ali. Está aqui a caminhoneta à espera das algas verdes, né? As pessoas, alguns mergulhadores secavam as algas mesmo ali na zona os familiares, secavam muitos deles as algas eram secadas mesmo ali, outros tinham que transportar as algas perto das suas residências, geralmente eram transportadas por caminhoneta, o armador, as algas eram sempre transportadas por caminhoneta, portanto as algas eram secas no caminho, no campo de futebol, era onde calhava, se a coisa corria bem, o caminho de cima resolvia. Não é? Se havia um dia que estava tudo estendido, estávamos prontos a recolhê-las, davam a chuvada, às vezes elas ficavam 2 dias e 3 dias na beira do caminho. Não é? Muitas vezes tinha que se juntá-las e montá-las e depois arranjar outro sítio para poder pôr as verdes, porque aqui a faina continuava. E chegava a estar aqui na Rádio Naval inteira, no campo de futebol, no caminho da Feijão no Povaz, no caminho da Caldeira, na Lomba, desde o início do acesso ao Porto da Lomba até por cima de lá, até o fim da estrada do Porto da Lomba. Portanto, isto era um pesadelo, quando tínhamos as algas secas e prontas a recolher e davam a chuvada, e depois tinha um outro agravante, que era a alga, depois de apanhar a água, e da água doce e ficar bem encharcada, perdia cerca de 30% do seu peso. Portanto, era uma perda enorme para quem andava nessa vida, não é? Substancial em termos de dinheiros e em termos de... Cá está outra vez uma cena também de descargas, pode-se ver ali os barcos encostados, e é assim, aquela pessoa que está lá com o cabo na mão, sou eu. Isto é em 1976, estava-se a falar há pouco tempo de cabelo, naquela altura ainda tinha algum. Tinha 18 anos ali, portanto, estou de costas ali, voltar com aquela camisa branca, aquela camisa, sim, aqui em baixo. Portanto, ainda havia ali muito cabelo. Pronto, tá? Ok? Nós encerramos a atividade em 78. Encerramos a atividade porque eu estava nos Estados Unidos a estudar na altura e o meu pai porque estávamos cada vez com mais dificuldades em encontrar pessoal. Porque isso todos os anos era mais difícil de se encontrar mergulhadores. Inclusive em 1975 nós tivemos que ir ao Pico buscar pessoal. Em 76 fizemos uma prospeção no Pico a ver se conseguimos encontrar alguém, já não conseguimos encontrar ninguém no Pico. Portanto, isto acaba por... as coisas começam a melhorar um pouco no fim da década de 70, muita malta também imigra, não é? Porque é outra vez um novo surto de imigração.
e nós estamos com grandes dificuldades em encontrar mão de obra, porque isso era uma coisa violenta, não é? Isso é uma coisa, não só a apanha em si que era violenta, mas era tudo o resto à volta da alga que era extraordinariamente violento. E o pior de tudo ainda era as descargas, que era um pesadelo. Depois de um dia de trabalho, de um dia de fundo, ter que descarregar uma embarcação, o cesto, era uma coisa, para no outro dia de manhã voltar o mesmo, era uma coisa complicada, muito complicada. Em 78 o Ramiro fica com a embarcação, o Pedro Reis fica com a embarcação, penso que ainda apanham algas até cerca de 81, e 81 acaba. A alga começa também a diminuir, não é? Porque a alga só dá em pedra que tem calcário, que é extraordinariamente sensível a qualquer tipo de erosão, ou seja, se houver alguma derrocada, se houver alguma coisa que haja, que apareça areias no fundo e que essas areias sejam transportadas para as correntes, portanto a própria erosão em si acaba por limpar a pedra, porque a alga não dá em pedra lisa. A pedra lisa, na pedra rija não dá alga, só dá alga onde havia eventualmente calcário. Portanto, a alga também começa a faltar, começa a haver menos algas. Depois a rocha alta, quando houve aquela história da rocha alta, aquela grande derrocada, o forte das algas era desde aqui da Baía do Mosteiro até, digamos, à Baía da Senhora da Saúde, na Lomba. E depois em Ponta Delgada. A Baía da Feijãozinha não tinha algas, a Feijão Grande tinha, mas como os fundos são muito baixos, muitas vezes em agosto, com as lavadias de agosto, chegava-se muitas vezes a meados de agosto e às vezes era um problema ter algas naquela zona, aquela baía da Ponta da Feijão Grande. Portanto, o vento tinha, a baía de Ponta Delgada, desde o porto de Ponta Delgada até à Ponta Ruiva, havia pouca alga. E claro que a Rocha Alta, quando aconteceu aqui na Rocha Alta, toda a ilha ficou assoreada, ou seja, a maior parte das algas desapareceram depois disso. Mas acaba por ser exclusivamente, talvez mais a falta, não exclusivamente, mas eu diria que uma das razões principais, de facto, foi a falta de mão de obra e a dificuldade em encontrar essa mão de obra. Haver mercado, o mercado continua, sempre. Aliás, isso quase todos os anos se fala nisso, volta-se a falar nisso, na possibilidade de... porque há sempre mercado. E cada vez mais, porque cada vez penso que se apanha algumas e por aí abaixo em algumas das ilhas, em menor escala, como é óbvio, porque isto atingiu uma dimensão impensável, a quantidade. Havia ilhas que tinham mais, havia ilha, por exemplo, a Graciosa tinha muita alga, o Pico tinha menos, o Faial tinha, na zona ali nem toda a ilha do Faial tinha, portanto havia ali parte da ilha que não tinha, também se calhar por causa do vulcão dos Capelinhos e de todo aquele assoreamento. São Miguel apanhava-se algas na zona da Ribeira Grande, portanto, Ribeira Grande, Rabo de Peixe, ali naquela zona também se apanhava algumas algas, mas nunca teve o impacto que a Ilha das Flores teve, quer em armadores, quer em quantidade de algas apanhadas, não só da apanha submarina, mas também porque as algas arrojadas e que estavam à costa continuaram sempre a ser apanhadas. Ou seja, continua-se, eu lembro-me no vento, em Ponta Delgada, a ver 2 guinchos. O Sr. José Bernardo tinha 2 guinchos a puxar sargaço molhado, porque aquilo parecia serra pelada, não é? Aquilo era teso, aquilo era duro, e lá embaixo o rolo, e depois subir aquelas escadinhas todas até cá acima. Portanto, o José Bernardo montou 2 guinchos e aquilo era sempre a rolar. Trabalhavam, começava a aparecer algas muito cedo em Ponta Delgada e elas duravam até tardíssimo. Não é? Portanto, para além das algas arrojadas, continua-se sempre a apanhar algas, aliás, para além das algas de apanha submarina, as arrojadas continuaram sempre a ser apanhadas. O valor era menos, mas havia algas, por exemplo, aqui, em algumas zonas aqui da nossa frente, havia algas arrojadas que tinham grande qualidade, que se chegou a vender para algas de primeira. Havia embarcações com 5 homens, chegou a haver tripulações com um pouco mais, mas aqui elementos de 4 era mau, para o armador era mau, portanto era sinónimo de uma apanha mais reduzida, portanto de uma faina menos conseguida, portanto não era muito bom para o armador, não é? Portanto, mas havia, portanto, a média eu diria que seria entre os 4 e os 6, se calhar 5 a maior parte das vezes, que faziam turnos, que nunca eram respeitados, não é? Porque as pessoas muitas vezes trabalhavam mais horas do que teriam que trabalhar. Mas os barcos, tu para matriculares uma embarcação tinhas que ter os mergulhadores, tinhas que ter um mestre, não é? Um rais, e tinhas que ter um vigia. Muitas vezes um mestre fazia ambas as coisas, não é? Fazia de vigia e fazia de coisa, porque era assim mesmo, muitas vezes isso acontecia. Mas supostamente
terias que ter, era obrigatório teres um mestre e teres um vigia. Que esse vigia, então tinha que vigiar, saber se as mangueiras estavam em condições, se aparecia uma bolha, se não aparecia, porque o mergulhador trabalhava num raio de 60 metros. Geralmente as mangueiras não tinham mais de 60 metros. Aquilo apanhava-se naquela zona dos 60 metros e depois as apoitas puxava-se mais à frente um bocadinho ou mais atrás, consoante o chamado malha. Eles usavam a malha do sargaço, estava mais à frente ou estava mais atrás. Portanto, o barco há que... E aquilo, a função do vigia era de vez em quando, o bom seria estar atento, não é? Porque a gente conseguíamos a perceber pela bolha que vinha à superfície, não é? Da respiração, portanto, a bolha que saía do regulador. Portanto, a função principal do vigia seria precisamente esta, e existia precisamente para isso, ou seja, para estar com atenção. Os barcos todos trabalhavam a motor, tinha um motor principal, que era um motor que movia a embarcação, não é? E depois o compressor, portanto, aquelas garrafas que foram vistas numa daquelas fotos, para pôr o compressor a trabalhar havia um motor separado, não tinha nada a ver com o motor que fazia o barco andar, não é? Portanto, que põe este compressor a trabalhar de maneira que pudesse carregar a garrafa. Portanto, tinha que ser, não havia outra alternativa, tinha que ser tudo mecanizado e os barcos, mas os nossos eram equipados com motores relativamente fracos, motores de 10 cavalos, 12 cavalos, FIs, arrefecimento a ar, hélicezinhas pequeninas, barcos pesados, portanto, barcos que se deslocavam muito lentamente, era o que havia, não é? Os mergulhadores tinham sempre algum familiar que, sei lá, um filho, ou um esposo, ou mãe, ou alguém que eventualmente fazia este papel. Fazia a secagem, a recolha. Não. As algas, portanto, o terço do armador era guardado. Os outros 2 terços, a soldada era dividida, os terços eram divididos e as pessoas levavam e guardavam nos seus palheiros, ou guardavam, a prensa já era quem comprava, portanto havia um comprador. Durante muitos anos a família Costa, de Eurico Costa e o Roberto Costa, o Sr. Eurico e o Roberto Costa, que eram da Graciosa, durante muitos anos já compravam algas. Compravam e com as prensas, portanto aquilo era prensada em fardos de 100 kg, mais ou menos, à mão. Depois mais tarde apareceu as prensas elétricas. Nós tínhamos uma prensa, mas foi enquanto tivemos sargaço arrojado. Portanto, nós apanhávamos, secávamos, fazíamos os fardos e depois exportávamos os fardos. O Medina chegou às Flores, salvo erro, no fins de 60, com 3 embarcações. Portanto, eu trouxe 3 embarcações feitas no Pico, trouxe o Amélia Maria, o Ilha Nova e o Felicidade dos Anjos. Portanto, o Amélia Maria era um barco relativamente pequeno, depois ele trocou esta Amélia Maria, fez um negócio com o Sr. Afonso Rodrigues. O Sr. Afonso Rodrigues fez o Amélia Maria e trocou pelo Rocio. Era um barco que o Sr. Afonso usava para fazer as cargas e descargas aí era um género de um batelão, um barco pesadão, mal amanhado. E ele teve cá, ele ainda trabalhou, eles ainda tiveram aqui há algum tempo. Mas aquilo depois era meio complicado, porque havia 2 armadores aqui nas lajes, depois um chateava-se com o armador, depois ia para outro armador, depois chegámos à conclusão, na altura chegaram à conclusão que alguém que teria que comprar ou vender. Ele, como não era de cá, optou por vender. Portanto, ele vendeu os 3 barcos que tinha e o meu pai é que ficou com estes 3 barcos. Esta Amélia Maria, esqueci-me também porque houve aqui o Sr. Afonso Rodrigues também teve aí uma pequena, teve também uma embarcação que trabalhou durante algum tempo. Ele fez uma experiência que resultou menos bem, que tem a ver com mergulhadores autónomos, ou seja, com garrafas, mas foi uma coisa que durou pouco tempo, também falta de pessoal, mas o Sr. Afonso também, houve aí um ano, salvo erro, que também foi armador de algas. Não me recordo a embarcação qual era, se seria esta Amélia Maria, porque este barco depois foi vendido para a Feijão Grande. Quem não comprou foi o José Augusto, que faleceu no Monchique, portanto este barco foi para lá. Mas o Medina não posso precisar bem quanto tempo é que ele esteve aqui a trabalhar nas Flores. Nós tínhamos um problema grave porque os exames eram feitos por gente de fora, gente da Marinha que vinha aí, aquilo era uma coisa muito rudimentar, mas havia uma prova
Os gajos tinham que saber despejar uma máscara no fundo, tinham que saber meter a máscara, havia uma série de coisas que tinha que saber fazer, e depois havia uma prova de natação. E como é que vai ser e como é que não vai ser, porque o gajo não sabia nadar. Não é? E então, como é que se ultrapassou a situação? Preparou-se um petiscozinho lá embaixo no armazém, e aquilo, o petisco foi engrossando, e o homem, quando chegou acima do cais, não sei se via bem, se não via bem, acho que não via bem. Resumindo e concluindo, o António acabou por não fazer a prova de natação e acabou por mergulhar uma vida inteira, quer dizer, fez a sua vida porque não sabia nadar. Ele, pronto, tinha aquela coragem, não era, virava de costas e pronto. Mas é verdade, essa história é verídica. Sim, mas havia também, acho que o Carlos da Guilmar também que não sabia nadar. Havia malta aí que sabia nadar muito mal, mas tinham coragem, não é? Coragem, muita dose de loucura e muita falta de conhecimento, porque se fossem dotados de todos os conhecimentos, não se metiam numa coisa dessa. Isso era uma atividade extraordinariamente perigosa, houve muita sorte, não é? Aliás, os números que eu apontei aqui em 1976 dá bem para ter uma ideia do que são 60, quer dizer, o armador vindo a 60 toneladas de algas secas. Para vocês terem uma ideia do que são 6 embarcações já apanharem essa tonelagem toda de algas, é uma coisa brutal. Foi um ano excepcional, foi um ano, o mês de agosto foi mau, porque houve um temporal em 76 terrível, no mês de agosto. E compensámos este azar do mês de agosto ter sido muito mau, que setembro foi de facto um mês extraordinário. Olha, muito obrigado pela vossa presença e pela vossa atenção. Muito obrigado.